Em diferentes obras de ficção que retratam a máfia italiana nos Estados Unidos, como filmes, alguns tipos de eventos são comuns, como uma guerra entre mafiosos pelo controle do crime ou encontros entre chefões para um acordo. Um homem está ligado à história real desses eventos, Vito Genovese, o chefão da máfia, tema do Nerdologia Criminosos desse mês. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não é nada pessoal, são só negócios, mas você precisa ver esse Nerdologia sobre Vito Genovese, o chefão da máfia. Vito Genovese nasceu em 21 de novembro de 1897, em Ricigliano, uma vila na região de Tufino, na então província de Nápoles, Itália, hoje a região metropolitana de mesmo nome. Seus pais tiveram no total uma filha, Giovanna, e 3 filhos. Todos os filhos se tornaram mafiosos nos Estados Unidos e Giovanna se casou com um mafioso. Um primo dos rapazes também se tornaria um chefão da máfia em Pittsburgh. A família, incluindo o adolescente Vito Genovese, ou Genovese, então com 15 anos de idade, imigrou para os Estados Unidos em 1913, a bordo do navio Taormina, um dos navios que mais transportou imigrantes italianos para os Estados Unidos no início do século XX. A família se assentou em Nova York, no bairro da Ilha de Manhattan, que ficou conhecido como Pequena Itália, devido à esmagadora presença de imigrantes italianos. Em 1910, eram cerca de 10 mil pessoas. O bairro era conhecido por cortiços e por uma alta densidade populacional, e a maioria dos homens recém-chegados trabalhava como operários, ou no porto, ou em fábricas têxteis, ou então em pequenos comércios locais. Como muitos garotos da Pequena Itália, Vito era de uma família pobre e com pouco ensino formal, com apenas até o que chamamos de 5ª série. Também como muitos garotos do bairro, Vito começou a praticar crimes, começando por pequenos furtos. Depois, ele passou a ajudar mafiosos com tarefas cotidianas, como levar bilhetes e pacotes de um lado para o outro. Posteriormente, passou a coletar dinheiro das loterias legais conduzidas pela máfia, algo similar ao jogo do bicho no Brasil. Nessa função que, aos 19 anos de idade, Genovese foi preso pela primeira vez, cumprindo uma sentença de 1 ano de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Posteriormente, na década de 1920, Vito passa a trabalhar para a organização mafiosa Família Mazzeria, liderada pelo siciliano Giuseppe Mazzeria, conhecido como Joe the Boss. Na organização, ele conhece os também jovens criminosos Francesco Castiglia, conhecido como Frank Costello, e Salvatore Lucania, conhecido como Lucky Luciano. Os 3 serão dos principais mafiosos dos Estados Unidos pelas décadas seguintes. A década de 1920 é muito importante na história da máfia de Nova York por 2 motivos. Primeiro, entre 16 de janeiro de 1919 e 5 de dezembro de 1933, a produção, importação, transporte e venda de bebidas alcoólicas era proibida nos Estados Unidos. A produção e comércio ilegal de bebidas alcoólicas fez fortuna para os mafiosos. Segundo, se intensifica um conflito geracional dentro da máfia italiana, entre criminosos mais velhos, chamados de algo como bigodudos, e os mais jovens, que buscavam ampliar as atividades criminosas e deixar de lado algumas práticas tradicionais, como fazer negócios apenas com italianos e descendentes. Os jovens Vito e Luciano vão se associar e explorar o contrabando de bebidas alcoólicas com o financiamento de Arnold Rothstein, conhecido como Cérebro. Rothstein era um dos principais nomes da máfia judaica de Nova York e fazia fortuna manipulando resultados e apostas esportivas, e serviu de inspiração para personagens na cultura pop. Em 1930, começa uma guerra interna na máfia italiana, entre as gangues criminosas de Joe Masseria e de Salvatore Maranzano. Sob ordens de Masseria, Vito assassinou um líder mafioso da gangue rival. A guerra dura mais de 1 ano e progressivamente se torna uma guerra geracional, com os mais jovens se unindo. Luciano fez um acordo secreto com Maranzano. Ele mataria Masseria em troca de liderar suas operações e ser o segundo na hierarquia da gangue. Em 15 de abril de 1931, Luciano combinou um encontro com Masseria e o mafioso foi emboscado, sendo Vito Genovese um dos assassinos. Meses depois, em setembro, Maranzano convocou Luciano e Vito para uma reunião, junto com Frank Costello. Suspeitando que seriam mortos, Luciano e Vito enviaram 4 integrantes da máfia judaica, desconhecidos de Maranzano, que mataram ele. Na mesma noite, foram mortos vários dos bigodudos. No lugar de se tornar um chefão de toda a máfia, Luciano criou uma estrutura com funções e divisão de territórios, conhecida como a Comissão. Na própria família ou gangue criminosa de Luciano, Vito era seu segundo em comando.
Os dois foram dos principais responsáveis pela introdução do tráfico de heroína nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano de 1931, a primeira esposa de Vito morreu de tuberculose, e ele anunciou a intenção de se casar com uma prima distante, Ana. A tal prima, entretanto, era casada. Por uma grande coincidência, o seu marido foi morto no dia 16 de março de 1932. E, 12 dias depois, Ana se casou com Vito Genovese, possivelmente sob coerção. Entre 1937 e 1943, Vito viveu na Itália, sob proteção do regime fascista de Mussolini. Ele foi para a Itália fugindo de acusações criminais nos Estados Unidos, especialmente o assassinato do mafioso Ferdinand Boccia. E na Itália, doou milhões de dólares para o partido fascista, foi condecorado, forneceu cocaína para chefões do regime e coordenou o assassinato de italianos anarquistas críticos do fascismo nos Estados Unidos. Com a chegada das tropas dos Estados Unidos, Vito ofereceu seus serviços para os aliados. Sendo um cidadão dos Estados Unidos, Vito passou a ser tradutor e mediador das relações entre os militares dos Estados Unidos e lideranças locais italianas. Enquanto isso, ele contrabandeava ajuda humanitária e explorava a venda de alimentos e roupas no mercado clandestino. As autoridades militares dos Estados Unidos demoraram quase um ano para perceberem que estavam lidando com um homem acusado de diversos crimes no país. Mesmo sob a proteção de políticos e de militares subornados, Vito Genovese foi enviado para os Estados Unidos para ser julgado pela morte de Boccia, mas as duas testemunhas do caso foram assassinadas e ele saiu do tribunal pela porta da frente. Retornando para a gangue depois de quase 10 anos, Vito enfrentou resistência de seus antigos sócios, especialmente de Luciano, e os dois discutiram um encontro em Havana, Cuba, na época um foco das atividades criminosas da máfia dos Estados Unidos. Entre 1946 e 1957, Vito Genovese expandiu sua influência e tramou para tomar o poder, e assassinou alguns dos seus principais rivais, incluindo um famoso assassinato em uma barbearia, enquanto Luciano fugiu para a Itália devido às investigações policiais nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, Anne pediu pelo divórcio, fazendo acusações públicas contra Vito, algo muito raro na máfia, e a vida de Anne é bastante interessante. Em 1957, Vito consolidou seu controle sobre a família criminosa que agora levava seu nome e reunia cerca de 450 criminosos. Ele desejava ser reconhecido como chefão da máfia pelos outros mafiosos. Para isso, organizou um encontro nacional da máfia, que seria realizado em uma pequena cidade do estado de Nova York, onde residia um mafioso. A polícia suspeitou que algo ocorreria, especialmente após a encomenda de muitos quilos de carne vermelha caríssima de alta qualidade em um açougue local. O encontro colocou a Organização Nacional da Máfia nos jornais e resultou em uma grande batida policial, com chefões da máfia tentando fugir até pela mata. O encontro colocou definitivamente Vito Genovese na mira das autoridades e, em 1959, ele foi condenado por tráfico de drogas. A principal testemunha do caso era um traficante porto-riquenho que provavelmente foi pago por Luciano em uma trama contra seu ex-sócio. Mesmo da prisão, Vito Genovese continuou conduzindo parte de suas atividades criminosas, incluindo ordens de assassinatos. Ele morreu de ataque cardíaco em um hospital prisional no dia 14 de fevereiro de 1969, e sua vida de crimes inspirou outros criminosos e obras sobre a máfia na cultura pop. Lembro que temos um Nerdologia Criminoso sobre Al Capone, que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre as revoluções e a Guerra Civil Chinesa, comentaram que a Revolução Republicana não teria sido curta, e que não teria sido o imperador a renunciar, mas a rainha regente. Sim, existiram levantes anteriores, desde 1895, quando líderes foram executados, mas a Revolução de 1911 durou menos que um ano. Além disso, a renúncia de um regente é em nome do imperador, que por direito é o governante que abdica. Algumas pessoas comentaram que faltou isso ou faltou aquilo. É impossível esgotar um assunto em 8 minutos, e o vídeo tem uma data de término do recorte bem clara. Questões como a Revolução Cultural, por exemplo, foram abordadas no Nerdologia sobre o Exército de Terracota e nos comentários posteriores. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a máfia e até a próxima.